que nasceu na Universidade do Recife em finais da década de 50 do século passado. Começou pela música, mas rapidamente extravasou seus próprios limites, estendendo-se a outras áreas da cultura, principalmente no domínio da antropologia. O grande impulsionador deste movimento foi, sem dúvida, Gilberto Freire. Este movimento é oriundo das correntes de pensamento de esquerda, mas o regime de Salazar acabaria por ver nele um precioso auxiliar teórico, adotando Gilberto Freire e os seus conceitos do tal tropicalismo como carta importante a jogar para contrariar o isolamento internacional a que Portugal estava politicamente votado na sequência do despoltar das guerras coloniais. Enfim, neste contexto, o tropicalismo de Gilberto Freire servia como uma luva para tentar demonstrar ao mundo que a colonização portuguesa tinha sido diferente de todas as outras e que Portugal tinha uma predisposição natural para se misturar em pé de igualdade para onde quer que fosse ou onde estivesse. O crioulo seria a epítome dessa predisposição. Apesar da adoção pelo Estado Novo do tropicalismo recifense e brasileiro, o convívio entre o regime e os apóstolos desse movimento não estava isento de conflitos. A vida de Agostinho da Silva, por exemplo, exemplifica este conflito de modo exemplar, já que o grande comunicador e fundador de universidades acabaria por se exilar no Brasil, ainda que sem denunciar liminalmente o sistema vigente no pequeno retângulo continental, mas claramente em litígio com a figura que o sustentava. Agostinho da Silva permanece hoje como uma das mais sonantes figuras deste universalismo de raiz lusa, mas outros vultos de importância semelhante igualmente defenderam esses princípios. No entanto, e apesar de tão acentuada lusofonia, pouco deles se fala. Entre eles, conta-se o autor deste livro, A História e os Homens da Primeira República Democrática do Oriente, Biologia e Sociologia de uma Ilha Cívica. O exemplar que aqui tenho é a sua tese original, publicada em francês pela Universidade de Toulouse. Chama-se Almerindo Lessa e manteve uma particular ligação a Macau. Aliás, como esta obra traduz. Ao contrário de Agostinho da Silva, Almerindo Lessa nunca sentiu qualquer necessidade de se pronunciar contra o regime e muito menos de se exilar de Portugal. Mas mesmo assim, a sua militância científica e cultural era vista com desconfiança. A exemplo, o grande colóquio que levou a efeito na primavera de 1965 no Instituto de Ciências Sociais e Política Ultramarina de Lisboa, com o apoio da Sociedade Teilhard de Chardin e o Centro de Estudos Europeus, onde o antigo ministro do Ultramar, Adriano Moreira, pontificou com uma aula sobre o Estado Universal. Bom, o colóquio foi autorizado, mas o regime tomou especiais cautelas, mandando que a cimeira se realizasse à porta fechada, a fim de evitar qualquer contaminação pela palavra. Enfim, mas, como dizia, Almerindo Lessa, que nasceu no Porto em 1908 e faleceu em 1995, formou-se em Medicina, também no Porto, esteve ligado a Macau através de vários projetos de investigação na área da antropologia cultural, dos trópicos e da biomédica do sangue. Foi discípulo do célebre professor Abel Salazar e amigo do filósofo jesuíta Teilhard de Chardin. Por cá esteve várias vezes e aqui deixou interessantes propostas de ordem cultural que, infelizmente, as circunstâncias dos tempos fizeram com que nunca se realizassem. Entre elas, conta-se a proposta de constituição de um centro hospitalar, Sun Yat-sen, que seria uma espécie de antecessor, ainda que de muito maior folgo, do centro hospitalar Conde de São Januário, se a ideia não tivesse ficado na gaveta. A sua proposta de instalar em Macau uma universidade, igualmente pouco passou disso mesmo. Almerindo Lessa chegou a presidir a comissão instaladora da universidade, que chegou a ter nome e tudo. Chamava-se Universidade Internacional de Macau. Mas a ideia não vingou. O projeto foi extinto em 1982, a fim de permitir o desenvolvimento da então chamada Universidade da Ásia Oriental, atual Universidade de Macau, que tinha nascido poucos anos antes no alto do penhasco da ilha da Taipa como uma espécie de polo do ensino superior de Hong Kong.
A matéria deste livro, consagrada aos chineses, europortugueses e seus mestiços, que há 5 séculos habitam uma pequena região do Rio das Perlas, como aqui se diz textualmente, foi apresentada inicialmente num curso em 1962, que lecionou na Universidade de Brasília a convite do reitor Darcy Ribeiro, outra figura importante da cultura do Brasil. Trata-se de uma obra que se diria hoje politicamente incorreta e mesmo controversa em certos temas, que aborda de uma forma muito datada, tanto do ponto de vista temporal como científico. No entanto, ao falar-nos da Ilha Cívica, Almerindo Lessa chama a atenção para um período ímpar da história de Macau. Um tempo e um ano fabuloso de 1822, quando os cidadãos locais tomaram nas suas mãos os destinos da colónia, afastaram o governador e os restantes representantes da coroa e estabeleceram o seu próprio governo, formado em torno do leal Senado. Durante um ano, mais ou menos, ainda que sem pôr em causa a fidelidade à coroa, Macau foi uma cidade-estado independente. Um período particularmente interessante do território, ainda que não muito estudado, principalmente nos paralelismos que se podem estabelecer com as correntes independentistas brasileiras dessa altura. O Brasil declarava-se independente em 1822, portanto, sensivelmente na mesma época em que estes acontecimentos se desenrolavam em Macau. A história dos homens da Primeira República Democrática do Extremo Oriente, de Almerindo Lessa, uma obra que interessa, quanto mais não seja, para se conhecer o contributo de uma época para os fundamentos do que hoje se chama lusofonia. É pena que esta obra não tenha sido republicada, estando há muito esgotada. Aqui tenho, como disse, a edição original em francês, publicada pelo Centre National de la Recherche Scientifique de Toulouse, França. Poderia não ser má ideia fazer dela nova edição aqui em Macau. Volto para a semana com mais livros e mais autores.